Dando continuidade à fase C do nosso trabalho, devemos agora explicar o método dos nós para calcular os esforços internos em cada membro da treliça, determinar a resistência de cada membro da treliça, avaliar a treliça para determinar se ela pode suportar uma determinada carga com segurança. Bom, como podemos observar, esta treliça é exatamente igual à que foi utilizada no nosso texto, cujo nos foi orientado para tê-lo como base, com as mesmas medidas, de 60 cm de base e 12,5 cm de altura. Utilizaremos também para testes uma carga distribuída de 5 kg, que será aplicada aqui em cima, mais ou menos nessa posição, como vocês podem ver. Este cálculo que faremos aqui é muito semelhante ao cálculo que existe no texto que usamos como base. Isso por quê? Porque além de utilizar a mesma massa para o teste, utilizamos as mesmas dimensões. Bom, dando início, vamos para a criação do nosso modelo estrutural. Como vocês podem ver, está aqui desenhada a nossa treliça e em cada nó designamos por uma letra. Utilizaremos então uma massa de 5 kg, sendo aplicada aqui em cima. A partir daí, multiplicando pela gravidade, adotando G igual a 9,81 metros por segundo ao quadrado, que é o mesmo que foi utilizado para a determinação dos esforços internos nos cálculos dos ensaios de tração e compressão, para que haja uma coerência nos valores obtidos. Encontramos que a nossa massa de 5 kg gerará um peso sobre a treliça de 49,05 newtons, multiplicando a massa pela gravidade. Desta forma, como a carga será aplicada aqui, podemos concentrá-la da seguinte maneira. Concentrada esta carga de 49,5 newtons, dividiremos a mesma por 6. Dividindo este valor por 6, teremos um valor da carga por seção aqui, por viga, por pilar no caso, de 8,175 newtons. O valor de divisão foi 6 porque, como teremos duas treliças iguais, temos 3 aqui, mais 3 do outro lado. Então, por isso, foi dividido por 6. Determinando a carga que cada pilar irá suportar. Vamos agora para a verificação estática de estabilidade. Para fazer esta verificação, utilizaremos a fórmula 2G igual a M mais 2J, onde J é o número de articulações e M é o número de membros da nossa treliça. Substituímos, então, utilizamos J é o número de nós e M é o número de membros. Substituindo esses valores, observamos que temos 12 articulações, ou nós, como assim designamos, e 21 membros. Temos aqui os membros. E aqui as nossas articulações. Observamos então que a nossa expressão vai ficar da seguinte forma: 24 igual a 24. Isso significa que está estática e deverá possuir uma estabilidade, essa nossa treliça. Feito isso, vendo que ela é estática e estável, podemos então partir para o cálculo das reações.
O cálculo das reações, como temos apenas força ao longo do eixo Y, faremos então o somatório das forças ao longo de Y igualando a zero, que é a nossa condição de equilíbrio estático. Como a nossa ponte será apoiada apenas nesses dois pontos, simulando que fosse mais ou menos aqui tivéssemos uma pista, aqui outra pista e aqui um rio. A nossa ponte estaria nessa posição. Então, temos apenas reação aqui e reação aqui. Neste caso, temos uma reação no ponto A e uma reação vertical no ponto G, ambas para cima. Adotando o sentido do eixo Y para cima como sendo positivo, podemos agora fazer o somatório das forças, onde poderemos observar que teremos para cada treliça, de forma individual, RA fazendo da esquerda para a direita, menos 8,75 do primeiro pilar, menos 8,75 desse pilar da treliça, menos 8,75 do outro pilar da treliça, mais a reação vertical no ponto G. Igualamos essa equação a zero. Como a carga está distribuída uniformemente e observando que ela estará à mesma distância entre os pontos, podemos deduzir que a reação no ponto A será igual à reação no ponto G, porque as distâncias das cargas serão as mesmas em relação às outras. Então, podemos dizer que RA é igual a RG. Igualando RA a RG, podemos substituir na equação, onde teremos que 2RA será igual a 8,75 vezes 3. Ou seja, 2RA será igual a 24,525. RA será igual a 12,26 newtons para cima. Consequentemente, RG também será igual a 12,26 newtons. Mas cabe aqui uma pergunta ainda. Como estamos falando de uma estrutura, sabemos que esta estrutura ela possui um peso próprio. E este peso próprio, neste caso, não foi levado em consideração, porque como a nossa carga de prova terá uma massa de 5 kg e a nossa ponta treliçada foi feita apenas com papel, que possui um peso muito baixo, não consideramos então este peso, tendo em vista que a variação que ele iria ter nos cálculos era de mais ou menos 1%, chegando perto de 1%. Portanto, consideramos este peso como desprezível, tendo em vista também que se tivéssemos que considerar este peso, a forma de calcular mudaria completamente e seria muito mais complicado. Como estamos calculando aqui uma ponte e teremos que garantir condições de estabilidade além do qual ela foi projetada, ou seja, teremos que dar uma margem de erro, essa margem de erro terá que ser superior a 1%. Com certeza terá que ser superior a 1%. E tendo em vista que teremos essa folga, digamos assim, folga na estrutura para aguentar a carga, então não será necessário levar em consideração o peso específico, o peso próprio da ponte. Bem, agora vamos calcular as forças internas usando os métodos das articulações ou métodos nós para calcular cada membro da treliça. Para aplicar este método, a gente tem que isolar um conjunto da estrutura, cortando os escritos e expondo suas forças no membro interno. Agora em cada articulação, temos que desenhar um diagrama de corpo livre do conjunto, como foi feito aqui, e em seguida usar as equações de equilíbrio para determinar as forças do membro desconhecido. Vamos lá. Aqui temos a nossa treliça, que foi calculada,
anteriormente, e iremos calcular só essa parte dessa seção aqui, está delimitando aqui, que faz parte da articulação A. Temos que a reação vertical em A é 12,26 newtons e temos uma força que inicialmente iremos considerar uma força de tensão saindo FAI e uma força FAB. Essa força FAI ela pode ser decomposta ficando FA e em X vai ser FA vezes o cosseno de θ. E FA em Y vai ser FA vezes o seno de θ. Na trigonometria, esses ângulos podem ser estabelecidos através das medidas, onde usando Pitágoras teremos 16,01 na hipotenusa e 10 centímetros de lado e 12,5 do outro lado. Agora iremos calcular o somatório das forças em Y, fazendo a condição de equilíbrio igual a zero e adotando o sentido positivo para cima. Teremos que RVA, que é 12,26, mais FAY, que vai ser nosso FA, vezes o seno desse ângulo. Quem é o seno desse ângulo vai ser o nosso cateto oposto, que vai ser 12,5, dividido pela nossa hipotenusa, que é 16,01. Igualamos a zero. Perdão, aqui cometemos um equívoco. O θ já é o próprio 12,5 vezes 16,01. Nosso seno. O FA, isolando o FA, teremos que FAI será de, resolvendo os cálculos, vai ser menos 15,7 newtons. Vemos que o sentido o sinal do negativo, dessa forma teremos um sentido contrário, dessa forma tendo assim uma compressão para essa força, esse membro, força desse membro. Fazendo o somatório das forças em X, considerando o sentido positivo para a direita, teremos que FAB mais FAI vezes o nosso cosseno de θ vai ser o nosso cateto adjacente, que vai ser 10 sobre a nossa hipotenusa, que é 16,01. Igualando a zero, teremos que o nosso FAB, substituindo o valor de FAI, considerando esse valor positivo, teremos um valor, considerando esse valor negativo, perdão, teremos um valor positivo do outro lado de 9,81 newtons. Considerando assim essa força uma força de tensão, pois o seu sinal não foi alterado, essa força nesse membro. Agora iremos calcular a articulação B. Na articulação B, a gente deve analisar que ele tem apenas 3 membros. Essa articulação aqui, ela tem esse membro, esse outro membro aqui, que é o que a gente calculou, que é o BA, e esse aqui. Podendo fazer nosso diagrama de corpo livre, ficará uma força
de BI. Teremos aqui uma força de BC e outra força de BA, será a mesma força de AB que calculamos anteriormente. Aqui teremos duas forças a ser determinadas, fazendo o somatório dos eixos, somatório das forças em Y igual a 0. Teremos que nosso FBI será igual a 0 newtons, sendo uma força nula nesse sentido. Por isso que quando calculamos, vimos que nessa articulação estava meio solta, não tinha uma resistência por conta devido a essa força ser nula. Calculando o somatório das forças em x igual a 0, considerando o sentido, teremos que o nosso FBC menos FBA vai ser igual a 0. Logo, FBC vai ser igual ao nosso FBA, que foi 9,81 newtons, sendo assim uma força de tensão. Dando continuidade, iremos agora calcular a articulação I, pois essa articulação teremos o membro AI, que já foi calculado, o membro IB, que também já foi calculado, o nosso membro IC, que é a nossa variável, e o nosso membro IJ, que também será a nossa variável, onde iremos determinar esses dois membros. Fazendo decomposição de forças, temos que o FAI em X vai ser menos FA e vezes o nosso cosseno do ângulo. E o FAI em Y vai ser menos FAI vezes o seno do ângulo. Como também o FCI em X, teremos que nosso FCI em X vai ser FCI vezes cosseno do ângulo. FCI em Y vai ser menos FCI vezes o seno do ângulo. Fazendo o somatório das forças em Y igual a 0, teremos que FBI, que é 0, não vou colocar, FAI em Y, que vai ser menos FAI vezes o seno desse ângulo, menos FCI vezes o seno do ângulo, menos FBI, que é igual a 0. A FBI é 0. Teremos que FCI será igual a menos positivo, fica menos 15,7 newtons. Nosso FCI vai ser positivo, sendo assim uma força de tensão. Calculando agora o somatório das forças em X igual a 0, teremos que o nosso FAI vai ser um negativo, menos FAI cosseno de X, cosseno do ângulo,
mais F de J mais FCI cosseno de θ igual a zero, teremos que nosso F de J vai ser menos 19,62 newtons, sendo assim uma força de compressão, tendo o sentido contrário ao que foi adotado. Dando continuidade, agora iremos calcular a articulação C. Essa articulação onde temos a força em CJ, a força em CD, a força em CI e a força em CB. Essa força em CI, a gente fazendo a decomposição dela em X, nós teremos que é FCI vezes o cosseno de θ. E o FCI em Y vai ser FCI vezes o seno de θ. Fazendo o somatório das forças em Y, fazendo o somatório primeiro das forças em X, igualando a zero, considerando um sentido positivo, teremos que menos essa força que é menos FBC, né? FCI vai ser negativo aqui em X, ser menos FBC menos FCI vezes o cosseno do ângulo mais FCD igualando a zero. Substituindo os valores, FBC, que é menos 9,81, menos FCI, que foi calculado anteriormente, que é 15,7, vezes o cosseno desse ângulo, onde esse ângulo vai ser 12,5 dividido por 16,01. Menos FCD, isolando FCD, teremos um valor positivo de 19,62 newtons, sendo assim uma força de tensão, pois o seu sinal não foi alterado. Agora fazendo somatório das forças em Y igualando a zero, teremos que FCJ mais FCI vezes o seno do ângulo igual a zero, onde FCJ será igual, substituindo os valores e calculando, teremos um FCJ igual a menos 12,26 newtons. Valor negativo, contrário ao que a gente adotou, sendo assim uma força de compressão. Agora iremos calcular a articulação J. Essa articulação é nesse ponto aqui, J. Teremos a força do carregamento, que é de 8,175, negativo, pois está no sentido contrário ao sentido que nós adotamos como positivo. Terá essa força IJ, que é de menos 19,62 newtons, a força JK, a força DJ e uma força CJ, que é de menos 12,26. Fazendo o somatório das forças em Y, igualando a zero, temos que a força de menos 8,175 menos
12,26, que é a força CJ, menos FDJ vezes o seno de θ, que vai ser uma componente em Y de FDJ, igualando a zero. Isolando FDJ, teremos que FDJ será igual a 5,23 newtons. Considerando positivo, não for alterado, e essa força será uma força de tensão. Calculando o somatório das forças em X igual a zero, teremos que FJK mais FDJ cosseno de θ menos 19,62 será igual a zero. Isolando FJK, substituindo o valor de FDJ calculado anteriormente, aplicando pelo cosseno de θ, teremos um FJK de menos 22,89 newtons, sendo assim uma força de compressão. Acabando essa parte, é visível que temos por simetria que essa parte de cá vai ter os mesmos valores para essa parte de cá. Os membros dessa parte será igual, como o membro AB que calculamos será igual ao membro FG, o membro BC será igual ao membro EF, e o membro CD será igual ao membro DE. Assim como a parte superior, IJ será igual a LM, JK será igual a KL. Assim como a parte transversal, AI será igual a GM, como BI será igual a FM, CJ será igual a IL e DJ será igual a DL. Assim, podemos considerar e fazermos os nossos resultados nas forças de compressão e tensão. Calcular a nossa seção AA. Nossa seção AA está sendo cortada da seguinte maneira, como vocês estão vendo no desenho, onde nós queremos calcular a força interna na parte dessa estrutura e também a força interna dessa outra estrutura. Fazendo o corte, nós vamos obter essa estrutura saindo, que é vamos dizer assim, uma característica do método das seções que você vai considerar. Quando você cortar, você vai considerar que a força está sendo, que a estrutura está sendo tracionada, ou seja, que a força está saindo da nossa estrutura. Fazendo isso, pegando esse desenho, desenhando o diagrama de corpo livre, nós vamos obter o seguinte desenho, onde o ponto A, a reação em A, que é de 12,26, e o ângulo θ. Como nós descobrimos esse ângulo θ? Muito fácil, através do nosso cateto oposto ao ângulo θ e o cateto adjacente a esse ângulo, onde, quando nós calculamos pela tangente, nós vamos obter que o nosso ângulo θ é de aproximadamente 51,34 graus. Bem, fazendo isso, agora nós iremos para os cálculos das forças internas. Primeiramente, nós iremos fazer o somatório das forças em Y, onde nós vamos ter aqui 12,26, que é a nossa reação do ponto A, mais a força do ponto A ao ponto I, vezes o seno do ângulo θ. Nós iremos fazer a decomposição dessa força, e isso é um conceito bem simples, que você, se não tiver lembrado disso, revise.
Fazendo isso, nós vamos obter que a nossa força do ponto A ao ponto Y, ou seja, a nossa força interna nessa estrutura é de aproximadamente menos 15,7 newtons. Ou seja, está havendo uma força de compressão na nossa estrutura do ponto A ao ponto I. Nessa seguinte estrutura. Agora, nós iremos, seguindo o desenho, nós iremos calcular a força da nossa estrutura AB. Fazendo isso, nós vamos fazer o somatório das forças de X, lembrando que nós iremos sempre partir do equilíbrio, ou seja, da suposição que a nossa ponta está em equilíbrio, que ela está parada. Fazendo isso, nós vamos obter que o somatório das forças em X é igual a zero. Fazendo isso, vamos ter que a força interna da nossa estrutura AB mais a força AI vezes o cosseno do ângulo θ, que mais uma vez fazendo decomposição de forças, nós vamos obter que a força interna correspondente à estrutura AB será de aproximadamente 9,81 newtons, acarretando que a força dessa estrutura será de tração. Agora nós iremos calcular a seção BB, onde, como vocês podem ver, eu delimitei essa seção, onde nessa seção nós vamos obter a força interna para a estrutura BI e para a estrutura BC, ou seja, das seguintes estruturas BI e BC. Fazendo isso, esse cálculo é de forma bem simples, onde nós iremos fazer o somatório das forças em A, do ponto A, onde partindo do equilíbrio mais uma vez, onde o somatório dos momentos, em relação ao ponto A é igual a zero. Fazendo isso, nós vamos obter que a força FBI, ou seja, a força interna do elemento BI vezes o braço de alavanca, quando o braço de alavanca é de 10 centímetros ou 0,1 metros, é igual a zero, onde nós vamos obter que a nossa força interna, do elemento FBI, ou seja, do elemento BI é de aproximadamente, é de 0 newton, ou seja, nós não temos esforço nós não temos força interna nesse elemento estrutural. Com isso, nós iremos fazer o somatório das forças em X, que é igual a zero. Fazendo isso, nós vamos obter que a força BC que eu quero descobrir, ou seja, a força interna do elemento BC, mais, fazendo mais uma vez a decomposição de forças, dessa força que nós estamos podendo ver aqui, nós vamos obter que a força do elemento FBC mais a força do elemento AI vezes o cosseno de 51,34 é igual a zero. Mais uma vez, partindo sempre do equilíbrio, partindo sempre do que a nossa viga, ou que a nossa treliça em questão está sempre em equilíbrio. Fazendo isso, fazendo essas continhas simples, nós vamos obter que a força interna da nossa estrutura BC, ou seja, do nosso elemento BC, será de aproximadamente 9,81 newtons. E essa força interna será de tração. Bem, agora nós iremos calcular as nossas forças internas para os elementos I, J e C. Lembrando que eu vou partir da seção, vou fazer um corte nessa treliça através da seção CC, onde vocês podem ver aqui, estou fazendo o corte aqui, e pegando a parte da esquerda, lembrando que até agora eu peguei sempre a parte da esquerda. Fazendo essas continhas, obtendo esse ângulo também de forma bem simples, onde nós temos que o cateto oposto ao ângulo é de 10 e o cateto adjacente é de 12,5, nós vamos obter que esse ângulo alfa é de 38,66 graus, de forma bem simples. Com isso, nós iremos calcular
as forças internas para os elementos citados anteriormente. Bem, nós partimos do princípio que nós iremos fazer o somatório dos momentos em relação ao ponto C igual a zero, onde esse ponto C está aqui, nós traçamos ele estrategicamente para eliminarmos essa força temporariamente, uma vez que nós teríamos duas incógnitas e não teríamos como resolver de forma simples. Fazendo isso, nós iremos resolver de forma bem simples e sucinta. Bem, fazendo um momento em equilíbrio, nós vamos ter que menos a força interna do elemento IJ, uma vez que está no sentido horário, vezes o braço de alavanca, que é de 12,5 centímetros ou 0,125 metros, menos 12,26, que é a reação do ponto A, vezes o braço de alavanca ao ponto C, que é de 0,2 metros. Fazendo essas continhas simples, nós vamos obter que a força interna do elemento IJ, como vocês podem ver no desenho, é de aproximadamente menos 19,62 newtons. E essa força será de compressão, ou seja, esse elemento está sob compressão. Agora nós iremos calcular a nossa força interna para nosso elemento F e C. Bem, agora nós iremos fazer o somatório das forças em X, que é igual a zero, onde nós vamos pegar nossas forças em X e fazer o somatório. Onde nós temos que é menos 19,62, que é a seguinte força que nós descobrimos anteriormente, mais 9,81, que é a força força interna do elemento BC, mais a força que eu quero descobrir vezes o seno de 38,66, onde essa é uma decomposição simples de força. Fazendo isso, nós vamos obter que a nossa força interna do elemento IC é de aproximadamente 15,70 newtons, ou seja, o nosso elemento estrutural IC está sob tração. Agora nós iremos calcular as forças internas para o elemento CJ, que é o seguinte elemento em questão, e o elemento CD, esse elemento aqui. Bem, para fazermos isso, primeiramente nós iremos fazer um corte na nossa treliça, onde nós vamos obter a seção BD. Fazendo esse corte, nós vamos obter o seguinte diagrama de corpo livre, como vocês podem analisar, e vai ser bem simples de descobrir essas forças, fazendo simplesmente somatório das forças em relação a X e a Y, partindo sempre da suposição do equilíbrio, onde nós vamos ter que o somatório das forças em Y é igual a zero. Nós vamos ter que 12,26, que é a nossa reação em A, mais a força interna do elemento CJ, que eu quero descobrir, é igual a zero, onde nós vamos obter que a força interna do elemento CJ é de aproximadamente menos 12,26 newton, onde nós vamos obter que o nosso elemento CJ, ou seja, nosso seguinte elemento, está em compressão. Bem, fazendo de fórmula semelhante, nós vamos ter que o somatório das forças em X é igual a zero, onde nós vamos ter que a força do elemento CD, que eu quero descobrir, a força interna do elemento CD, desculpe, que eu quero descobrir, mas a força do elemento IJ, que já foi descoberto anteriormente, é igual a zero. Fazendo isso, nós vamos obter que a força do elemento CD, ou seja, a força interna desse elemento é de aproximadamente 19,62 newton, e o elemento em questão está sob tração. Bem, agora nós iremos calcular os elementos, as forças internas para os elementos JK e JD, partindo do seguinte princípio, onde primeiramente nós teremos que fazer o nosso corte na treliça, obtendo a seguinte seção onde fazendo esse corte nós vamos obter o seguinte diagrama de corpo livre. Vocês podem ver essa decomposição de ângulo, essa obtenção de ângulo é muito simples de ser feita, eu já falei anteriormente, e
agora nós iremos partir do princípio da somatória dos momentos em relação a um ponto D é igual a zero. Esse ponto D foi colocado aqui estrategicamente para eliminar essa para eliminar essa força de forma análoga à feita na seção CC. Fazendo isso, nós vamos obter que o somatório dos momentos em D é igual a zero. Vamos obter que menos 12,26 vezes 0,3, onde 0,3 é o braço de alavanca da força até o ponto D, mais 8,175, que é a força descoberta logo no início dos nossos cálculos, vezes 0,1, que é a distância do braço de alavanca até o ponto D, menos a força que eu quero descobrir, que é a força interna do elemento JK, mais o braço de alavanca do mesmo até a força, até o ponto D, desculpe. Fazendo essas continhas simples, nós vamos obter que a força interna do elemento JK é de aproximadamente menos 22,88 newtons, onde essa força interna desse elemento será de compressão. Seguinte elemento. Ou seja, o seguinte elemento está em compressão. Bem, agora nós iremos calcular o somatório das forças em relação ao eixo Y, fazendo a seguinte continha, onde menos a força do elemento que eu quero descobrir, a força interna do elemento que eu quero descobrir, força FJD, vezes o cosseno do ângulo alfa, mais 12,26 menos 8,175 igual a zero. Fazendo essas continhas, nós vamos obter que a força interna do elemento JD será de aproximadamente 5,23 newtons, onde esse elemento está sob tração. Agora nós iremos calcular as forças internas dos elementos KL e KD. Bem, para a obtenção dessas forças, nós iremos fazer um corte na nossa treliça da seção FF, ou seja, um corte, como vocês podem ver, está cortando essas treliças, que irá resultar no seguinte diagrama de corpo livre. Esse ângulo eu já ensinei como é que eu obtenho o mesmo. Vou para os cálculos. O somatório das forças em Y é igual a zero, sempre partindo do equilíbrio, onde menos a força interna do elemento KD, menos a força concentrada, que eu estou admitindo como sendo concentrada, menos 8,185, menos 8,185, mais 12,26, menos a força que eu descobri anteriormente, F, a força interna do elemento JD vezes o cosseno do ângulo alfa, é igual a zero. Fazendo essas continhas, nós vamos obter que a força interna do elemento KD será de aproximadamente menos 8,170 newtons, onde nós vamos obter que o nosso elemento, ou seja, que o nosso elemento está sob compressão. Fazendo o somatório das forças em relação a x igual a zero, nós vamos obter que a força interna do nosso elemento KL mais a força interna do nosso elemento CD é igual a zero. Fazendo isso, nós vamos obter que a força interna do nosso elemento KL, que é esse seguinte elemento, é de aproximadamente menos 19,62 newtons, onde nós podemos afirmar que o nosso elemento está sob compressão. Bem, por simetria, os cálculos das forças internas dos elementos desse lado direito não serão calculados. Por que isso? Porque os mesmos terão as mesmas forças dos elementos do lado esquerdo, onde nós já calculamos todos eles. Onde nós vamos obter que, por simetria, a força do elemento AB, a força interna do elemento AB é igual à força interna do elemento GF, a força interna do elemento AI é igual à força interna do elemento GM, a força interna do elemento BI
é igual à força interna do elemento Fm, a força interna do elemento Bc é igual à força interna do elemento Fe, a força interna do elemento Fi é igual à força interna do elemento Fm, a força interna do elemento Fi é igual à força interna do elemento Me, a força interna do elemento El é igual à força interna do elemento Jc, a força interna do elemento Jd é igual à força interna do elemento Ld, e a força interna do elemento Jk é igual à força interna do elemento Lk, e a força interna do elemento CD é igual à força interna do elemento ED. Bom, ainda na fase C, faremos agora os cálculos dos fatores de segurança. Bom, o cálculo dos fatores de segurança vai levar em consideração a força que o membro aguenta, a força interna que foi calculada através dos ensaios, e a força no membro calculada através do método dos nós, neste caso. Bom, fazendo a força no membro CI, utilizamos a força obtida no ensaio para uma tração. Sabendo que é uma força de tração, utilizamos um valor médio de 31,55 newtons, dividido pela força calculada para o membro através do método dos nós. Com isso, obtemos um fator de segurança de 2,009, ou seja, o que isso quer dizer? Quer dizer que temos 100% de sobra para o esforço que irá solicitar neste membro. De forma semelhante, fazemos agora para a compressão no membro JK da treliça. Observamos que o fator agora foi de 1,57, o que nos dá uma sobra de 57%. Observamos ainda que existem partes da nossa treliça que sofrerão menos esforço, por exemplo, como a parte DJ de compressão, que sofrerá uma carga de 5,23 newtons e tem uma resistência à tração de 31,55 newtons, o que nos dá um fator de segurança de 6,03, ou seja, nós temos 530 mais ou menos por cento de sobra, ou seja, essa parte é uma parte bem segura da ponte. De forma semelhante também para o membro BC, o ensaio para a compressão nos deu o valor de 36,04 dividido pela força calculada pelo membro, temos um fator de segurança de 1,83, o que nos dá uma folga de 83%. Agora, esta parte aqui foi feita mais para efeito de explicação, tendo em vista que os cálculos para todos os membros de forma mais detalhada será feita no relatório descritivo, onde será dado parecer também, porque deverá ser levado em consideração cada membro, porque se um membro da estrutura não aguentar, a ponte pode vir abaixo. Então, com base nesses 4 valores calculados, não podemos dar o veredito final sobre a ponte.